A palavra diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que do tempo em que lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Amém? Vamos ler de novo. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Amém? Esse salmo aqui ele foi escrito por Davi, e no capítulo 4, versículo 7, Davi está falando de uma alegria sobrenatural que está invadindo o coração dele. E nessa noite nós vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a nossa alegria. Amém? Sobre a nossa alegria. Talvez você entrou aqui hoje até triste, mas eu tenho uma palavra de Deus para você sobre a sua alegria, sobre a minha, sobre a nossa alegria. Amém? Amados, voltando aqui no capítulo 3 de Salmo, o Salmo 3, ele parece ter sido escrito durante o tempo da revolta de Absalão. Quem era Absalão? Absalão era o filho de Davi, que queria tomar o seu reinado. Eu já preguei sobre isso aqui. E o capítulo 3 do livro de Salmo, é bem possível que ele tenha sido escrito também nesse período onde Absalão se revolta contra o seu pai Davi. Não há uma indicação clara, da ocasião exata, mas tudo indica que sim. Já o Salmo 4, muitos intérpretes consideram que a situação era a mesma do Salmo 3, isto é, a revolta de Absalão. Então, tanto o Salmo 3 como o Salmo 4, é bem provável que eles foram escritos no momento de dificuldade, no momento em que deveria ser de uma tristeza muito grande e profunda para o rei Davi. Para você que não se lembra da história, o filho de Davi, Absalão, ele se propôs a se proclamar como rei, e ele se colocava na porta da cidade, e todos os homens que vinham de todas as tribos, para poder vir até Davi pedir um conselho, ou para Davi poder julgar a sua causa, Absalão interrompia a caminhada daquele homem na porta da cidade, a Bíblia diz que ele levantava, se ungia, se penteava, ficava bonitão, ia para a porta da cidade, e ele interrompia a caminhada daquele homem, daquele que chegava para ir até o rei, e ele dizia: olha, o rei não vai poder julgar a sua causa, quem me dera se eu fosse juiz em Israel, porque eu ia julgar todo mundo e ajudar todo mundo. E a Bíblia diz que com isso ele começou a arrebanhar o coração do pessoal, e ele vai se autoproclamar rei. Resumindo a história, ele vai pedir autorização ao pai dele para poder ir para Hebrom, sacrificar e adorar a Deus, mas era mentira. Ele vai reunir alguns homens com ele, e ele vai falar: ó, quando a trombeta tocar, vocês vão dizer que Absalão reina em Hebrom. E assim foi feito. Absalão vai para Hebrom, e as trombetas tocam, os camaradas gritam: Absalão reina em Hebrom. E a notícia chega para Davi. Quando a notícia chega para Davi, Davi então vai fugir da presença de Absalão, com medo do seu filho tirar a sua própria vida. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Ele ajunta os seus homens, alguns homens vão acompanhar Davi, e ele vai em fuga para o deserto. E no deserto, Davi vai falar esse versículo aqui que eu li nessa noite. Olha só o que Davi vai dizer: pusestes alegria no meu coração. Cara, ele estava fugindo do seu filho, o seu filho queria tirar a sua vida, o seu filho estava dando um golpe, tomando o reinado de Davi, e Davi estava lá no deserto, sendo perseguido, correndo risco de morte, e ele estava dizendo assim: puseste alegria no meu coração. Aí Davi vai dizer: olha, mais do que no tempo em que lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Você consegue entender isso? Davi passando por uma dificuldade, Davi correndo risco de morte, Davi no deserto, fugindo, Israel
junto com Absalão, buscando a vida de Davi, e Davi com uns poucos homens. Davi diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaste o trigo e o vinho. Davi estava dizendo: eu já tive prosperidade, eu estava no palácio com abundância de trigo e de vinho, eu tinha tudo do bom e do melhor. Agora eu estou passando por um momento de dificuldade, de escassez. Tem alguém tentando me matar, é meu próprio filho. Eu estou aqui no deserto, mas tem algo, Deus, que está acontecendo comigo que eu não consigo explicar. O Senhor colocou dentro do meu coração uma alegria muito maior do que no momento que eu estava no palácio com toda a prosperidade que o Senhor tinha me dado. Davi estava declarando aqui que ele confiava em Deus, que ele sabia quem era o Deus em que ele cria, e que ele sabia que a alegria de estar na presença do Senhor era independente do lugar, ou da situação, ou da circunstância que ele se encontrava. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo ensinada que tudo vai dar certo, que você é mais do que vencedor, que você vai ser rico, que você vai ter um carro do ano, uma casa boa, e que você vai se alegrar por isso. Mas eu quero te falar, isso não é verdade, isso é mentira do inimigo. Todos os momentos que nós vemos dentro da Bíblia, grandes homens dizendo que estavam felizes, geralmente eles estavam num momento de dificuldade, e hoje eu quero trabalhar isso com vocês aqui nessa noite. Amados, é momento de nós entendermos isso. É momento de entendermos que a alegria que o Senhor coloca no nosso coração é independente da situação. Por quê? Porque todas as situações que nós vivemos aqui, elas são passageiras, mas a alegria que Deus coloca no nosso coração, ela é eterna, porque ela não vem do homem, mas ela vem de Deus para as nossas vidas. Só que tem muitas pessoas que desprezam essa palavra. Tem muitas pessoas que, quando chega um momento de dificuldade, eles interpretam que Deus não está mais com ele, e entram numa agonia, numa tristeza profunda, e alguns até em depressão por causa disso. Ei, amados, ei, acorda! Davi entendia a palavra, Davi entendia quem era o Deus que ministrava sobre ele. Davi entendia que a alegria dele não vinha do vinho que estava em abundância do palácio. Davi entendia que a alegria dele não vinha de um palácio confortável e bonito, cheio de regaria e de mulheres. Davi entendia que a alegria dele não vinha do vinho, mas Davi entendia que a alegria dele vinha do Senhor. A sua alegria não vem daquilo que você tem, mas a sua alegria vem do Deus que você serve. Amém? Pega o que eu vou te dizer aqui nessa noite. No momento de dificuldade, quem não compreende a palavra, meu irmão, ele trai o noivo. Quem não compreende a palavra, ele despreza o noivo. Crentes que desprezam o Senhor no momento de dificuldade, crentes que vê a luta e a dificuldade como algo enorme, maior do que Deus, é porque não conhece a palavra. Só despreza a palavra quem não conhece o noivo. E Davi conhecia quem era o Senhor de Israel. Crente que desvia por causa de luta é porque não conhece a palavra, despreza o noivo. Quem, meu irmão, despreza o ministério, despreza a igreja, despreza o chamado, despreza o irmão no momento de dificuldade, despreza a família, despreza tudo, é porque não conhece o noivo. Davi, no momento de dificuldade, ele poderia ter fugido de tudo, falado: Deus não se importa comigo. Mas Davi, lá no deserto, ele deitava e dormia e falava: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi dizia: me alegro mais do que no momento que eu tinha vinho e trigo em abundância. Meu irmão, o que você tem passado? O que você tem enfrentado? Uma perda? Nada tem dado certo? Lembro da pregação do Joselito: será que as janelas não estão se abrindo? E por isso você está triste?
Quem não conhece a palavra despreza o noivo, mas quem conhece a palavra se alegra no Deus da sua salvação. Hoje é momento, hoje é dia de você se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação. É momento de pararmos de choro. Você já viu a sua mãe quando você era pequeno? Às vezes você fazia algo errado, sua mãe te dava lá um tablete na orelha, aí você ia chorar, sua mãe falava assim: engole o choro, menino, senão você apanha de novo. Hoje é dia, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma igreja chororô, de uma igreja dodói, de uma igreja que despreza o noivo por qualquer motivo. Ei, está passando por luta, engole o choro, meu irmão, abre aquele sorriso, olha para o céu e glorifique a Deus. É momento de entendermos a palavra e vivermos a palavra. Cadê a alegria? Cadê a alegria? Nossa alegria. Primeiro motivo que eu quero te dar aqui nessa noite. A razão da nossa alegria se chama Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: sabe por que você tem que se alegrar? Porque você tem Jesus. Tem mesmo? Tem mesmo? É papo reto, meu irmão, tem mesmo? Será que eu tenho mesmo? Será que eu tenho? A palavra diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1: finalmente, irmãos meus, olha o que Paulo está falando, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Ele está falando assim: finalmente, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, isso é segurança para vós. Paulo, ele passa aqui o livro de Filipenses mandando a galera se alegrar em Deus e na salvação de Deus, na salvação de Jesus. E aqui no versículo 1 do capítulo 3 ele vai falar: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Aí ele diz: e eu não canso de escrever a mesma coisa. Paulo estava batendo nessa tecla, ele estava falando: regozijai-vos no Senhor Jesus. O motivo da nossa alegria é o Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite? Irmão, nós estamos numa moda aí agora de worship, não é isso? É assim que fala? Worship, é isso? É assim? Worship. O pessoal fica ministrando aqueles negócios lá com um monte de repetição, né? Repete aí, fala de novo, aí daqui a pouco ele vem e fala a mesma coisa de novo. Eu descobri que Paulo foi o primeiro ministro de worship da palavra. Ele fala assim: finalmente, irmão, estou falando de novo, Leão. Foi o primeiro ministrante de worship aqui, foi Paulo. Ele falou: olha, finalmente, irmãos, eu não aborreço de falar a vocês a mesma coisa. Se alegre no Senhor. Paulo estava falando: eu quero que isso fique gravado no coração de vocês, eu quero que isso não saia da mente de vocês. O motivo da sua alegria se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Filipenses 3, Paulo fala sobre a superioridade da salvação em Cristo e sobre a alegria como fruto de um relacionamento sincero com Deus. Paulo estava falando: olha, a sua salvação é muito superior. Ele estava falando sobre a superioridade da salvação e sobre um nível profundo de relacionamento e sincero com Deus. Ele estava dizendo: quando você entende a superioridade da sua salvação e quando você tem um nível de relacionamento íntimo e sincero com Deus, você sempre vai se alegrar, independente da situação que você vai passar. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo: só se alegra no meio da dificuldade, só se alegra no meio da tribulação aqueles que de fato entendem o valor da salvação em Jesus Cristo. Você está reclamando por quê?
Você vai ficar reclamando até quando? Você vai ficar chorando por causa das lutas até quando? Você vai ficar triste porque o irmão não te deu a paz do Senhor até quando? Paulo estava dizendo aqui, meu irmão, que a alegria da salvação em Jesus Cristo, para aquele que tem intimidade com Ele, ele entende que ela é muito superior do que qualquer outra coisa que você possa estar enfrentando, e ele vai exortar os irmãos a fugirem da aparência, e ele vai comparar aqueles irmãos como os atletas de alta performance. Um atleta de alta performance, ele vai suar, ele vai dar o seu melhor, ele vai passar por dificuldade para que ele possa alcançar o objetivo, e ele se alegra naquilo. Um atleta de alta performance, ele está ali sofrendo, mas ele está lutando por algo, e ele se alegra pelo aquele sofrimento. E Paulo estava comparando os irmãos dessa maneira. Eu não sei qual sofrimento você tem enfrentado nessa vida passageira, mas eu sei que a alegria eterna é muito melhor, é muito maior do que tudo que você tem enfrentado nessa noite. E eu profetizo essa alegria vinda do céu, vinda do alto sobre a sua vida. Só quem recebe isso nessa noite glorifica o Senhor nesse lugar. Os filipenses, assim como todos os cristãos, devem ter em Jesus Cristo como a sua única fonte de alegria, e Paulo não se cansa de repetir, e ele fala, uma vez mais eu falo com vocês: se alegra no Senhor. Tanto os filipenses quanto nós temos que ter em Jesus a única fonte de alegria. Todas as outras fontes de alegria, deixa eu te falar, você está vivendo numa terra passageira, você está vivendo a um tempo passageiro. Eterno aqui é só Deus, é só Jesus, Ele é eterno. Um dia nós seremos junto com Ele, viveremos eternamente, mas aqui tudo é passageiro. Toda fonte, segura essa, toda fonte de alegria que se apresenta para você nesse mundo também é passageira, porque esse mundo é passageiro. Mas Paulo estava dizendo que a única fonte de alegria que não cessa, que não vai à falência, que não acaba, se chama Jesus. Essa jamais vai secar, essa fonte jamais seca. Às vezes nós estamos buscando a nossa felicidade em lugares, em pessoas erradas. Às vezes nós estamos buscando alegria numa fonte falível, mas Jesus Cristo é a fonte de alegria infalível para a sua vida. Amém? 2, a nossa alegria, a duração da nossa alegria é em todo o tempo. Fala com o irmão que está do seu lado: a sua alegria é em todo o tempo. A sua alegria é em todo o tempo. Filipenses 4:4. Olha Paulo falando para os filipenses de novo. Olha o que ele está falando: regozijai-vos sempre no Senhor. Olha ele ministrando o worship aqui de novo. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmão, você está entendendo? Você está entendendo? Aí eu vou te falar um negócio aqui que você vai ficar assustado. Paulo estava alegre, estava alegre, ele estava regozijando, ele estava mandando os irmãos de Filipenses regozijar. Só que nesse momento é importante entender que Paulo, quando ele estava escrevendo isso aqui, ele estava dentro de uma prisão romana, fria e escura. Rogério, Paulo estava feliz. E Paulo estava mandando você ficar feliz, Gustavo. Só que no momento que ele estava escrevendo isso, ele estava preso lá em Roma, dentro de uma prisão fria e escura. E Paulo estava falando assim: Filipenses, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses, não canso de dizer, regozijai-vos. Filipenses, o motivo da sua alegria é a salvação do Senhor Jesus. Não canso de dizer, regozijai-vos. Mais uma vez, regozijai-vos. Filipenses, regozijai-vos. Irmãos, tem crente que quando quebra a unha de gel,
faz stories no Instagram chorando. Filho do Satanás. Quebrou, meu. Chora, que pinga assim, ó, escorre lá no queixo e cai lá no chão. Porque a unha quebrou. Paulo, preso em Roma, numa prisão escura e fria, esperando a morte, declarando que estava feliz e falando com os irmãos assim, ó: a sua alegria tem que ser em todo o tempo. Tem comida na sua panela hoje? Regozijai-vos. Não tem comida na sua panela hoje? Regozijai-vos. Tem luz na sua casa hoje? Se alegra. Não tem luz na sua casa hoje? Pega a Bíblia, vai ler e também se alegra. Tem unha de gel aí? Se alegra. Quebrou a unha? Glorifica a Deus, porque sobrou um pedacinho ainda. Cara, eu me lembro aqui de um cara lá da Igreja Batista Nacional Moré, o Zé Wilson. Eu me lembro do Zé Wilson. Na boca do Zé Wilson só tem Deus. Ele é meio doidão, o pessoal às vezes não leva ele muito a sério. Tudo ele é glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, louvado a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tudo dele é assim. Ele chega para conversar com o seu irmão: louvado seja o nome do Senhor, irmão. Ô irmão, Pai do Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí teve um dia que ele tropeçou, meu irmão, que ele quase arrancou o dedo do pé, a unha dele até saiu, e ele falou assim: glória a Deus, quase chorando, ele falando assim: glória a Deus, que eu tenho um pé para tropeçar, que eu tenho um dedo para arrancar a unha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor pela vida dele? Parece idiotice, meu irmão, mas não é. Isso é um servo fiel do Senhor Jesus. Na hora ele lembrou que ele tinha pé. Ele falou: eu só posso tropeçar porque eu tenho pé. E Paulo, ele estava na prisão, mas ele podia se alegrar, porque ele tinha Jesus dentro do coração. Meu irmão, já inventaram prisão para o corpo, mas nunca inventaram prisão para a sua alma. O seu corpo pode estar preso, mas a sua alma se conecta a Deus e glorifica o Senhor da sua salvação aonde você estiver, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é o momento, mas é a sua decisão de se alegrar em Deus que faz a diferença na sua vida. Mas você chega no culto, senta, fecha a cara e não conversa com ninguém por causa dos seus problemas. Paulo tinha todos os problemas do mundo para não conversar com ninguém, mas ele estava pregando e falando: se alegrem porque eu estou feliz. Ah, mas você fica em casa por causa dos seus problemas. Paulo, ele só estava lá porque ele estava preso, senão ele estava na casa do Senhor, glorificando, adorando e exaltando o Deus da salvação. Qual que é o motivo da sua tristeza? Regozijai-vos, meu irmão. Terceiro, nossa alegria. Qual que é o lugar da nossa alegria? Debaixo das suas asas. Qual que é o lugar da nossa alegria? Fala com o irmão que está do seu lado: o lugar da sua alegria é debaixo das asas do Senhor. Meu irmão, que coisa linda. Salmo 63, versículo de número 7, vai dizer assim, ó: porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. O que Davi estava dizendo, meu irmão? Davi estava dizendo: olha, tu tens sido o meu auxílio, e debaixo das suas asas eu me alegrarei. No Salmo 63, o salmista se encontra também fugindo dos seus inimigos. Davi gostava de uma guerra, né, irmão?
Davi estava aqui no deserto de novo, fugindo dos seus inimigos. Lugar que nos remete aqui, o deserto é um lugar que nos remete ao autoconhecimento e reconhecimento de Deus como nosso Senhor e pastor. E a sua alma clama pela salvação de Deus, assim como a terra precisava da água, Davi clamava. E Davi dizia: olha, debaixo da sombra das suas asas eu encontro segurança, e por isso eu me alegro. Cara, presta atenção aqui. Davi, no versículo que nós lemos para começar a pregação, ele estava correndo o quê? Risco de morte. E ele estava falando assim, ó: a alegria que está no meu coração é maior do que quando eu tinha trigo e vinho em abundância. Paulo, quando estava preso para ser morto, ele falava: se regozija, porque eu estou aqui feliz na salvação de Deus. Agora nós encontramos aqui Davi de novo no deserto, fugindo do inimigo e correndo um risco de morte, e ele estava falando assim: eu me alegro porque eu encontro salvação, eu encontro segurança debaixo das suas asas. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Sabe qual que é o problema dos crentes hoje? É que ninguém quer matar a gente. O problema das igrejas hoje é que ninguém está querendo te matar, porque talvez você seria mais alegre e fiel ao Senhor. Sabe qual é o problema dos pregadores hoje? É que ninguém está querendo matar os pregadores mais. O problema da igreja é que ninguém quer trucidar a igreja. Deus podia levantar da nossa nação um povo querer matar nós. Podia. Irmãos, eu falo isso com tristeza. Ninguém nunca falou que ia me matar por causa do evangelho. Deve ser por isso. Paulo correndo risco de morte, Davi correndo risco de morte, os discípulos foram presos, apanharam, no outro dia soltaram os discípulos. Sabe como é que os discípulos foram para casa? Os discípulos foram para casa pulando, pregando na rua. Um olhava para o outro e ria e falava assim: nós apanhamos por causa do nosso mestre, glória a Deus. O problema da igreja é que ninguém está querendo matar a igreja. Irmãos, a igreja não tem incomodado. A alegria dos discípulos incomodava, a alegria de Paulo incomodava, a alegria de Davi de estar na presença de Deus incomodava, mas a igreja não tem incomodado ninguém. Nem os vizinhos mais estão chamando polícia por causa do som alto. Nem isso está acontecendo. Amados, acorda. Que igreja que tem sido, que igreja que eu tenho sido, que você tem sido. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, não. O Senhor nos colocou aqui para sermos desagradáveis. É para anunciar boas obras, e as boas obras com alegria nos nossos lábios irão incomodar as pessoas, e nós seremos perseguidos e continuaremos alegres e declarando que a nossa alegria, a nossa proteção e a nossa segurança vem do Senhor dos Exércitos. Quem crê e recebe essa palavra nessa noite? Quem quer ser perseguido aí, glorifica a Deus. Quer não, né? Quer não, né? Igreja, na hora da gente mudar o patamar, cara. As pessoas têm que querer nos matar. Está na hora da gente ouvir coisas absurdas. Na hora das pessoas parar a gente na Bíblia, na rua com a Bíblia debaixo do braço, e nos xingar e querer nos agredir pela alegria da salvação na nossa vida, cara. Eu falo isso aqui com muita tristeza, porque isso não tem acontecido mais. A gente entrava em cultos,
E a gente ouvia testemunho de pastores que tinham sido agredidos, a Bíblia rasgada, que eram xingados e odiados pelos vizinhos. Deixa eu te dar uma real aqui. Hoje os crentes são odiados pelos vizinhos, não porque eles são crentes, mas porque eles são pior do que os vizinhos. Fofoca mais do que o vizinho que não é crente, mente mais do que o vizinho que não é crente. Ei, que negócio é esse? Está na hora de nós alinharmos a nossa vida à vontade de Deus. Quarto, motivo da nossa alegria. Vamos trabalhar isso aqui. Qual que é o motivo da nossa alegria? A salvação do Senhor. A salvação do Senhor. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 2:1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta, se alegra ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Amados, a alegria da sua salvação, ela tem que ser maior do que a dor causada pelas lutas, perseguições e tristezas que você tem enfrentado. Caso contrário, você irá se frustrar. A alegria da salvação de um crente, ela tem que ser maior do que as lutas, tristezas e dificuldades que você tem passado. Caso contrário, você irá se frustrar. Quantos crentes frustrados dentro da igreja, quantos crentes que não conseguem perceber o agir de Deus, quantos crentes desviados dentro da igreja, porque a alegria da salvação não foi e nunca foi e não tem sido maior do que as suas tristezas, lutas e dificuldades. Ana estava passando por um momento de dificuldade dentro da própria casa. Penina ria dela porque tinha filhos e ela não. Mas Ana sabia quem era o Deus que ela servia. Ela foi para o templo, bateu o joelho e falou: Senhor, tenha misericórdia da tua serva. E Deus naquele momento agraciou ela. Ana então tem o seu filho Samuel. Ela volta para o templo, entrega aquele menino para o profeta, e ela então glorifica a Deus e fala assim: eu te glorifico pela salvação do Senhor na minha vida. A boca do meu inimigo se abriu contra mim, mas a minha boca se dilatou contra o meu inimigo, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. A boca do inimigo pode até se abrir contra você, mas na hora que você viver a salvação de Deus na sua vida, a sua boca vai se dilatar contra o seu inimigo, e você vai glorificar o Deus pela salvação na sua vida. E quando falamos de salvação, às vezes a igreja entende que salvação é: aceitei Jesus e estou indo morar no céu. Salvação é muito mais do que isso. Davi foi salvo do seu filho Absalão. Israel foi salvo contra as nações vizinhas. Ana foi salva porque ela não tinha um filho, mas o Senhor a deu. A salvação de Deus vem numa cura, vem numa bênção financeira. A salvação de Deus vem quando Deus te dá um filho. A salvação de Deus vem quando Ele te dá um escape, uma ideia maravilhosa para que você possa alcançar algo. E a salvação de Deus completa é um dia saber que estaremos com Ele na glória. Quem está na glória, quem vai estar na glória aí com o Senhor nessa noite? Eu creio, e por isso eu dou glórias e exalto o nome do Senhor Jesus nessa noite. A alegria da minha salvação, ela não pode ser tirada por ninguém. As lutas que você está vivendo não pode ser maior do que a alegria da sua salvação, porque senão você vai se frustrar como um cristão. Crentes frustrados não têm compreendido a alegria da salvação. Quando nós compreendemos o tesouro, o poder de tudo isso aqui, da salvação de Deus nas nossas vidas, não iremos nos frustrar.
Não podemos ser vencidos pela tristeza, pela angústia, porque a alegria do Senhor é maior nas nossas vidas. Por que devemos nos alegrar? Nós devemos nos alegrar no nome do Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado aí, você deve se alegrar no nome do Senhor. Como assim, pastor? Olha o que diz aqui em Salmo 89, 16: em teu nome se alegrará todo o dia, e a tua justiça se exaltará. No seu nome se alegrará todos os dias. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Há umas 2 semanas atrás, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Há umas 2 semanas atrás, eu sigo um pastor chamado Marcos Alves. E umas 2 semanas atrás eu vi um vídeo desse pastor Marcos Alves falando sobre o nome de Deus, Yahvé. Eu não sei se alguém aqui já assistiu isso. Ele falando sobre o nome de Deus, Yahvé. Só que ele vai falar o seguinte, presta atenção aqui, porque isso é motivo de você glorificar. Por que nós temos que nos alegrar no nome do Senhor? E ele vai dizer o seguinte: o nome de Deus nós pronunciamos como Yahvé, mas essa não é a pronúncia correta, porque o nome de Deus é impronunciável. O nome de Deus se escreve YHWH. Não se tem uma pronúncia para isso. É como se você pronunciasse assim, ó. Aí uma já pegou ali, Ilma. Você pode glorificar o Senhor Jesus, Ilma? Aí uma já pegou. Aí ele estava dizendo o seguinte, meu irmão: o nome de Deus ele é impronunciável, mas ele está na boca de todos os seres vivos. O ateu glorifica a Deus o dia inteiro sem querer. O espírita glorifica a Deus todos os momentos da sua vida. Ei, o budista glorifica ao Deus Yahvé, o grande eu sou. Sabe por que nós temos que nos alegrar em Deus? Faz assim comigo, ó. Respira bem forte assim, ó. Agora solta. Você acaba de glorificar o Senhor Jesus nessa noite. Essa é a pronúncia correta do nome de Deus. É um fôlego, é um respiro. E o que a Bíblia diz? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? O nome de Deus é um suspiro. Quando Deus criou Adão, o que Deus fez? Soprou. Quando nasce uma criança, qual que é a primeira palavra que uma criança diz? Quando morre alguém, qual que é a última palavra que a pessoa diz? E você que está aqui nessa noite, qual é a palavra que você vai dizer? Eu te glorifico, meu Pai. Tudo quanto tem fôlego, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E o salmista está dizendo aqui: em teu nome se alegrará todos os dias. Em seu nome se alegrará todos os dias. Nós simplesmente nos alegramos por saber que Deus está dentro de nós, e que em todos os momentos nós respiramos, aspiramos e respiramos Deus. Nós só estamos vivos porque Ele está dentro de nós. Lembra disso. Quando alguém te falar qual o nome de Deus, você vai falar com a pessoa: irmãos, sabe por que você está vivo hoje? Porque Ele é maravilhoso, Pai da eternidade,
Príncipe da paz, Deus forte, e Ele está dentro de você nessa noite. A nossa alegria, ela é uma viva esperança. A palavra diz em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Jesus Cristo um dia morreu, Jesus Cristo um dia ressuscitou, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, e a nossa esperança é: um dia Ele se levantará do trono, as trombetas tocarão, Ele se levantará do trono, aparecerá nas nuvens, e naquele dia tão glorioso, nós nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Pode ser que isso não aconteça de uma forma coletiva, pode ser que esse encontro seja de uma forma individual, mas será um dia maravilhoso, o dia que nos encontraremos com o Senhor. Isso indica que passaremos por dificuldades, irmão, esse versículo: tristeza, tribulação e aflição. Não somos imunes ao sofrimento, mas mesmo em meio a isso, devemos nos alegrar e ter esperança. Essas igrejas que te dizem que você vai ser só feliz aqui, isso é mentira. Todos os momentos de alegria que a Bíblia nos revela, ele vem envolto a uma tribulação, ele vem, é como se você recebesse um presente, mas o pacote fosse uma grande tribulação. Você já viu aquele amigo oculto, que o amigo tira o outro e enrola uns 50 pacotes, o cara vai abrindo aquele trem e nunca para, e nunca para, e nunca para, até encontrar o presente. E às vezes quando encontra o presente ainda é uma grande sacanagem ainda o presente, aí depois o cara ainda dá outro presente, porque aquele primeiro era um presente sem vergonha. Passa por toda aquela tribulação. Aqui a nossa esperança, a nossa vida cristã é isso. A nossa esperança, a nossa salvação, ela vem envolta a um pacote que você vai se tribular para arrancar aquele trem. Você vai arrancar, vai arrancar, vai arrancar e vai suar. Não é fácil, mas você vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. A vitória vai ser alcançada. E sabe qual é o versículo que mais me fascina na Bíblia? O versículo mais fascinante da Bíblia para mim, eu vou ler aqui para vocês. Olha, Apocalipse 21:4. Você tem esperança, meu irmão? Quem aqui tem esperança, glorifica a Deus. Quem aqui está passando por luta nessa noite, levanta a mão. Quem está triste aqui hoje, levanta a mão. Você está passando por dificuldade, meu irmão? Mas olha aqui o que diz Apocalipse 21:4. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Vai chegar um dia que aquele que está sentado no trono vai olhar para você e vai falar assim: ó, eu estou enxugando a sua lágrima. Eis, Júnior, que eu faço nova todas as coisas. Ele vai falar assim: olha, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Tem dia que você chora no seu travesseiro,
E não tem ninguém lá com você a não ser o Senhor. Ele está te vendo. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai falar com você: eu vi todo o sofrimento, eu vi todas as vezes que você chorou, mas hoje chegou o dia de eu secar suas lágrimas e te falar que acabou e que valeu a pena. E vai valer a pena em nome do Senhor Jesus. Vai valer a pena em nome do Senhor Jesus. Eis que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. E para a gente terminar aqui nessa noite, a nossa alegria, nossos nomes estão escritos no céu. Irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 20, vai dizer assim: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes porque por estarem os vossos nomes escritos no céu. O Senhor Jesus deu uma missão para os 70. O Senhor Jesus reuniu 70 discípulos e mandou eles ir de 2 em 2 pregando a palavra, pregando o evangelho. E os discípulos acharam aquilo o máximo. Por quê? Porque eles viram Jesus expulsar demônio, os discípulos estavam vendo Jesus curar enfermos, e de repente Jesus manda eles fazer dupla e sair para poder pregar. E eles começam a pregar. Aí as pessoas traziam endemoniados, aí eles faziam igual eles viam Jesus fazendo: sai daí em nome de Jesus. Aí o cara ficava liberto. Traziam enfermos e eles falavam: sejam curados em nome de Jesus. E o cara levantava e andava, passava a ver, falava e era curado. Cara, terminou a missão e eles voltaram para a base da missão, todos eufóricos. E eles chegaram igual Chaves. Por quê? Igual Chaves. Porque os espíritos nos obedecem, porque os enfermos foram curados. Não foi, Consuelo? Eles estavam igual Chaves. Chaves faz assim. Chaves é bom demais, né, irmão? Você sabe o que vai falar, mas você ri até antes. E chegaram lá, Gustavo. Chegaram para Jesus: olha, curamos os enfermos. E tudo foi muito lindo. E Jesus para e fica olhando para eles assim. Aí Jesus fala com eles assim: não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem, mas vos alegreis, porque os seus nomes, se o seu nome estiver escrito no céu. A palavra de Deus diz que naquele último dia, muitas pessoas chegarão para Jesus e vão falar assim: expulsamos demônios em seu nome, curamos enfermos. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Expulsar demônio qualquer um pode. Curar enfermo você não sabe, né? Mas qualquer um de você pode orar e o enfermo ficar curado. Qualquer um de nós aqui podemos orar e o enfermo ficar curado. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida, mas para entrar no céu, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Paulo entendia isso. Paulo estava preso em Roma. Paulo seria morto, mas Paulo se alegrava, porque ele sabia que o nome dele estava escrito no céu. Estevão, quando foi apedrejado, o diácono Estevão, quando foi apedrejado, a Bíblia diz que a expressão de alegria tomava conta de Estevão. Pastor Eliseu, Estevão olhava para o céu e falava assim: olha, eu vejo os céus abertos. A pedra estava comendo, o coro estava cantando, Estevão estava se despedindo da galera. Mas o que Estevão estava vendo naquele dia era o céu aberto e seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua salvação. Você pode perder casa, você pode perder bens, você pode perder o seu trabalho,
Você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua salvação. Se alegre. A mensagem que Deus manda eu te dizer hoje nessa noite é: se alegre. A mensagem que Deus manda te dizer, a sua luta é grande, você perdeu, mas se alegre, porque eu sou o Deus da sua vida.